Os bilionários carregam consigo sempre muitas polêmicas. Alguns são alvo da admiração do público, enquanto outros estão na lista negra. Porém, entre os renegados, existe um que ganha o primeiro lugar em número de haters. Ele inclusive é considerado o magnata mais perverso do planeta. Mas quem é o bilionário mais odiado do mundo e por que ele é tão polêmico? Apesar de vivermos numa democracia, nem todo o poder emana do povo. Um bilionário, nos tempos modernos, é a perfeita representação de que para ser poderoso você não precisa ser eleito. Nos bastidores, os magnatas ditam os rumos do mundo, e isso não é teoria da conspiração. Em época de eleição, vemos os candidatos correndo atrás do apoio de empresários de sucesso. Bilionários financiam sua visão de mundo. Dessa forma, não é incomum que muitos ricaços invistam pesado na formação de políticos alinhados com o que eles pensam para o mundo, usando o dinheiro como meio para propagar suas ideologias sem que eles mesmos se candidatem. George Soros é o melhor exemplo de um bilionário envolvido até os ossos com política, mas que nunca foi um político de fato. E é exatamente por isso que, para alguns, ele é o bilionário mais perverso do planeta. Para muitos, George Soros é responsável por vários dos problemas globais, ao impor sua ideologia mundo afora e influenciando governos por meio de dinheiro. Ele é uma figura conhecida no mundo dos negócios há muito tempo, mas ganhou mais destaque com um acontecimento que ainda é polêmico. Quando a Inglaterra quebrou, George Soros ficou mais rico do que nunca. Mais do que isso, é possível argumentar que George Soros foi o homem responsável por simplesmente quebrar o Banco da Inglaterra. George Schwartz nasceu em 12 de agosto de 1930 na Hungria. Na infância, sobreviveu à ocupação nazista que tomou conta de sua terra natal. Sendo de origem judia, sua sobrevivência se tornou duplamente difícil antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele e sua família precisaram se passar por uma família católica, o que fez ele mudar de nome. Deixou de ser George Schwartz e passou a ser George Soros. Ao fim do conflito, Soros já era adolescente, mas seu país agora estava sob ocupação da União Soviética. Foi aí que ele se mudou para a Inglaterra e lá começou a construir seu império. Ingressou na prestigiada Universidade de London School of Economics, onde fez mestrado em filosofia. Em sua vida adulta e estudantil, se sustentava fazendo bicos por Londres, sendo desde atendente em boates, carregador de malas em estações de trem e até vendedor. Em 1954, ele passou a trabalhar para bancos comerciais. 2 anos depois, Soros conseguiu uma indicação para trabalhar numa corretora financeira nos Estados Unidos, o que o fez se mudar para Nova York. Na corretora, sua função principal era analisar o mercado de valores imobiliários da Europa, ainda aspirando voltar ao continente em que havia nascido e crescido. Foi nessa época que ele criou sua famosa teoria da reflexividade dos mercados. A teoria da reflexividade sugere que a maneira como as pessoas interpretam eventos pode afetar os próprios, criando um ciclo em que a percepção influencia a realidade, e essa realidade influencia a percepção novamente. Por exemplo, se investidores acreditam que o preço de um ativo vai subir, eles podem comprar mais desse ativo, o que por sua vez aumenta o preço verdadeiro do ativo. Isso pode reforçar ainda mais a crença original de que o preço continuará subindo. O oposto também é verdadeiro. Se os investidores acreditam que um ativo vai cair de preço, eles podem começar a vendê-lo, o que diminui seu preço real, reforçando a percepção inicial de declínio. Mesmo simplificando, a teoria da reflexividade é ainda bastante complexa. No contexto dos mercados financeiros, Soros usou essa teoria para explicar as flutuações extremas de preços e argumentar que os investidores são tanto racionais quanto emocionais. A teoria pode ser aplicada fora do mercado de ações e serve para destacar a conexão entre a nossa percepção e a realidade, desafiando a ideia de que os mercados e sistemas são sempre eficientes e previsíveis. Porém, estamos falando de George Soros, o bilionário mais controverso do mundo. Sendo assim, é natural que sua teoria seja amplamente debatida entre especialistas e não exista consenso algum sobre ela. Porém, daqui a pouco você verá que essa teoria já foi aplicada na prática e teve efeitos catastróficos. A teoria foi criada por George Soros após ele conhecer o filósofo Karl Popper, aquele que originou o paradoxo da tolerância, onde numa suposta sociedade que tolera tudo, em algum momento não tolerará nada. Essa ideia foi apresentada por Popper no livro Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Foi desse livro que George Soros, que era amigo e influenciado por Karl Popper, encontrou o nome para sua organização criada em 1993 e que existe até hoje, a Open Society
Foundations. No auge da década de 60, Soros já era um funcionário em bancos e corretoras respeitado, o que o deu margem e experiência para começar os próprios negócios. Foi então que, em 1970, ele abriu sua primeira empresa, a Soros Fund Management, que mais tarde se chamaria Quantum Group Funds. Logo de cara, ela tinha 12 milhões de dólares de patrimônio. Pouco tempo atrás, esse valor já havia subido para 44 bilhões de dólares em aportes. 5 décadas que tornaram um mero bancário e analista de mercado em alguém que havia quebrado o Banco da Inglaterra. Mas será que ele foi mesmo responsável por essa crise? A Quantum Group of Funds é uma empresa de fundos de hedge, ou fundos de cobertura em português, que é uma forma de investimento alternativa aos investimentos tradicionais, sendo altamente especulativa. O risco recompensa, e muito, esse tipo de ação no mercado financeiro. E George Soros fez isso com exímia perfeição. Sua empresa ganhou destaque por ter uma política agressiva, em que os altos investimentos e grandes retornos financeiros em curto prazo eram a filosofia vigente. O fundo de cobertura de Soros prosperou nas décadas de 70 e 80, mas foi na década de 90, mais especificamente em 1992, que ele se tornou alguém famoso no mercado financeiro. Em 16 de setembro de 1992, uma quarta-feira, George Soros ganhou, numa tacada só, $1 bilhão. Nesse dia, o Reino Unido havia sido obrigado a retirar sua moeda, a libra esterlina, do mecanismo europeu de taxas de câmbio, uma espécie de precursor do euro, a moeda atual de vários países da Europa. Assim como hoje, o Reino Unido não queria ter uma moeda em comum com seus vizinhos europeus, mas havia cedido à pressão de fazer parte do mecanismo europeu de taxas de câmbio. O mecanismo servia para controlar as taxas de câmbio das várias moedas europeias, pois o euro ainda não havia sido criado, reduzindo as flutuações e assegurando a estabilidade monetária no continente. Os ingleses só haviam entrado no mecanismo em 1990, porque sua economia estava cambaleante e os juros altos. Para entrar no mecanismo e usufruir da suposta estabilidade que ele dava, o Banco da Inglaterra gastou bilhões em compras de moedas estrangeiras para valorizar a libra. George Soros estava atento a essa situação e acreditava piamente que a libra estava supervalorizada e em pouco tempo cairia por conta dessas interferências do Banco da Inglaterra. Então, o que ele fez? De 90 a 92, apostou consecutivamente na queda de valor da libra. Ele fazia isso vendendo bilhões de libras no mercado de futuros, contando que no futuro ela se desvalorizaria. Foi o que aconteceu. No ano de 1992, a libra não parava de perder valor, o que forçou o Banco da Inglaterra a subir ainda mais a taxa de juros e abandonar o mecanismo europeu de taxa de câmbios, pois não tinha sequer mais como controlar artificialmente o valor de sua moeda. Isso foi feito naquele 16 de setembro. No colapso da moeda britânica, aconteceu a Quarta-feira Negra e a ascensão de George Soros. A perda de valor da libra teve vários fatores, e a ação de Soros em vender bilhões de libras foi um deles. Ele inundou o mercado com vendas de libras e criou um efeito cascata, em que outros vendiam suas libras também, e assim a moeda entrou em queda livre. Seria um exagero dizer que ele foi o único responsável por essa quebra britânica, mas também seria mentiroso inocentá-lo e afirmar que ele não teve papel importante no acontecimento. George Soros, em parte e de fato, quebrou o Banco da Inglaterra. Sua aposta do ponto de vista de um investidor individual foi um sucesso brilhante e genial. Do ponto de vista social, ela é muito controversa, pois a aposta de Soros teve um impacto negativo, não só no Banco da Inglaterra e na Libra, mas também em toda a economia britânica. Estima-se que o Tesouro Inglês perdeu 3,3 bilhões de libras esterlinas nesse episódio. Com a queda da moeda, inflação e recessão se seguiram, castigando o povo. No fim das contas, George Soros não só enriqueceu ainda mais, como também provou sua teoria da reflexividade. Ele acreditava que a libra perderia valor, então ele começou a vender a moeda, provocando um efeito dominó que resultou na perda de valor da mesma. Porém, essa é uma história de 1992, e hoje, 2023, George Soros ainda é uma figura polêmica que vai muito além da quebra do Banco da Inglaterra. Atualmente, George Soros tem uma fortuna de 8,6 bilhões de dólares, mas é importante destacar que ele já doou 4 vezes esse valor para Open Society Foundations. Soros e a caridade andam lado a lado. Antes de se tornar famoso na década de 90, ele se destacava por suas práticas filantrópicas e empresas sem fins lucrativos. Nos anos 80,
ele oferecia bolsas de estudo para jovens da Europa Oriental durante a Guerra Fria. O empresário queria afastar a influência soviética dos mais jovens. Um crítico feroz do comunismo acredita que essa ideologia viola os direitos humanos e a liberdade individual. Além disso, ele crê que o comunismo é um sistema ineficiente e incapaz de gerar prosperidade econômica. Apesar disso, o bilionário húngaro é inegavelmente defensor do progressismo, tendendo mais à esquerda do espectro político. Ele é um grande apoiador do Partido Democrata americano, tendo apoiado a candidatura de Barack Obama à presidência do país em 2008. Soros também já doou verdadeiras fortunas aos democratas. É motivo de debate o verdadeiro grau de influência sobre o partido que atualmente governa a superpotência americana, com muitos afirmando que ele usa sua fortuna como uma arma para influenciar os rumos dos Estados Unidos e do mundo. Frequentemente, ele é associado a teorias da conspiração, pois alas mais radicais acreditam que ele esteja no controle de tudo, moldando o mundo como bem entende. Isso é especialmente forte nos Estados Unidos, já que ele é um importante apoiador do Partido Democrata, o que atrai a ira dos republicanos. A vilanização de Soros se espalhou para além dos Estados Unidos, chegando à Turquia, Rússia, Hungria, Itália e, claro, a Inglaterra. Segundo a BBC, o presidente turco Recep Erdogan já acusou o bilionário de estar no centro de uma conspiração judaica para dividir e partir a Turquia e outras nações. Na Itália, o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini acusou-o de querer encher o país de imigrantes porque ele gosta de escravos. Soros é atacado até em sua terra natal, a Hungria, local onde ele já fez grandes investimentos. Mesmo assim, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, afirma que o bilionário tem um plano secreto de encher o país de imigrantes e destruir a nação. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, já chegou a dizer que o Soros odeia a humanidade. Por outro lado, para aqueles que defendem George Soros, as acusações que o taxam como monstro e como alguém que quer manipular o mundo são puramente propaganda antissemita, dando o fato dele ser judeu. A fortuna bilionária de George Soros é proporcional às controvérsias em que ele está envolvido. Algumas simplesmente fabricadas, outras totalmente verídicas e inegáveis. O homem que quebrou o Banco da Inglaterra é alvo de opiniões fortes a seu respeito, admirado ou odiado, 8 ou 80. Mas, acima de tudo, ele é o bilionário mais polêmico do mundo. Renda sem chefe. Sim, eu criei um método que te permite construir uma renda segura sem chefe. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo ou aponta sua câmera para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem me assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. A fábrica da Apple é tida como um inferno na Terra. Quer descobrir por quê? Clique no vídeo que aparece agora na sua tela que eu te conto. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!